pessoal, trago aqui mais uma aula de Excel. Nessa aula eu vou mostrar aqui a resposta para uma dúvida muito comum que eu recebo com frequência aí de seguidores e alunos, que é como fazer uma procura por mais de um critério. Neste caso, eu vou fazer a procura por 3 critérios, utilizando a função PROC-X, a nova função aí do Excel, né? Eu vou fazer a procura por 2 critérios na vertical e 1 na horizontal. Então aqui eu tenho que fazer uma pesquisa de valor, né, por vendedor, categoria e trimestre. Então eu tenho que procurar tanto na vertical como na horizontal. Porém, na vertical eu tenho o vendedor e a categoria, né, em colunas, e os trimestres em linha. E aí eu vou precisar fazer uma procura vertical e uma horizontal. E aí, nesse caso, nós podemos usar a função PROC-X, que é uma função que se torna aí um pouco mais flexível, né, e dinâmica para fazer esses tipos de procura. No nosso canal, nós temos outras aulas explicando e mostrando essas funções do PROC-X, até mesmo como fazer procuras, né, por mais critérios usando o PROC-V com função CORRESP. Então, deem uma pesquisada aí no nosso canal, visualizem que vocês vão achar outras aulas sobre isso, né? E essa planilha vai ficar disponível na descrição do vídeo para vocês fazerem o download e poderem testar e praticar. Mas antes de a gente iniciar a nossa aula, agradeça aí a audiência, né, a interação dos nossos seguidores. E se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você ainda não é nosso inscrito, se possível, né, clique aí no botão de se inscrever, nos dê um apoio aí, uma ajuda, curta nossos vídeos, comente, deixe sugestões, feedbacks, porque isso nos ajuda a continuar criando conteúdos que sejam relevantes, né, para o dia a dia de vocês, dentro dessa e de outras ferramentas aí, né, do mundo aí da tecnologia. Então, conto com a colaboração de vocês, curtindo, se inscrevendo e comentando aí em nosso vídeo. E vamos aqui à nossa aula. Então, eu tenho que fazer aqui uma procura, né, na qual eu traga pelo nome, categoria e trimestre, né, a minha informação. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o meu cálculo usando a função PROC-X. Então, eu vou colocar aqui igual PROC-X. Primeira coisa que ele me pede é o meu valor procurado. Como eu vou fazer a primeira procura pela vertical, então eu vou pegar aqui, eu tenho que procurar pelo nome do vendedor e pela categoria. Então eu vou ter que procurar pelo nome e também pela categoria. Neste caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou concatenar, observe, eu vou juntar o nome digitado com a categoria. Juntei, ponto e vírgula. Ele vai me pedir a matriz de pesquisa, pesquisa matriz. Em que matriz que ele tem que pesquisar essa informação? Neste caso, como eu juntei os 2 critérios aqui que eu digitei, eu tenho que juntar as 2 colunas. Então eu vou selecionar aqui, ó, a minha primeira matriz de dados, né? Então eu vou selecionar aqui minha primeira matriz de dados, concatenada com a segunda matriz. Olha lá. Então eu concatenei ali com a segunda matriz. Vou colocar ponto e vírgula. E aí agora eu tenho que fazer o quê? Ele pede a matriz de retorno. A matriz de retorno, ela depende do trimestre. Qual trimestre foi escolhido? Então, como o trimestre é o trimestre 2, ele tem que trazer a matriz de retorno aqui. Ou seja, ele vai pegar o valor correspondente ao vendedor e categoria do trimestre 2. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer uma outra procura, porque eu tenho que procurar pelo trimestre. Então, eu vou colocar aqui um outro PROC-X. Então, PROC-X. E aí, eu vou procurar o quê? O meu trimestre. Olha lá, que é o H21 no meu caso. Ponto e vírgula. Vou procurar onde? Eu vou procurar aqui, ó, no cabeçalho, selecionando apenas os trimestres. Ponto e vírgula, matriz de retorno seriam os meus valores aqui embaixo, ó. Seleciono todos os valores. Fecho esse PROC-X. Ponto e vírgula. Abro aspas. E aí eu posso colocar um valor se não encontrado. Se ele não encontrar nada, o que eu quero que apareça? Então eu posso pôr assim. Por exemplo, eu posso escrever sem valor.
Ou seja, ele não encontrou valor nenhum. Fecha o parênteses e Enter. Pronto, olha lá. R$ 4.222,25 da Laura para bebidas. Então eu vou ver aqui se eu tenho a Laura Bebidas. Aqui, ó. Laura Bebidas no segundo trimestre. Então veja que ele procurou concaternando duas informações. Isso aqui é legal se você tem uma tabela com nome e sobrenome, né, para fazer a procura. Mesmo que não faça aquele segundo PROC-X. Mas aí ele procura pelo nome e sobrenome, só concatenar as duas informações e as duas colunas dentro da fórmula, né, ó. E aí se eu vier aqui trocar, por exemplo, o trimestre, ó, terceiro trimestre, aí o terceiro trimestre da Laura para bebidas, ó, R$ 4.434,92. Se eu troco aqui o vendedor, por exemplo, eu coloco lá Roberto, né, coloco Roberto, ó lá, Roberto Bebidas no terceiro trimestre, aqui ó, Roberto Bebidas, terceiro trimestre, olha lá, R$ 1.333,64. Então ela vai ficar aí de forma dinâmica. Caso não tenha uma das informações, olha lá, ele aparece sem valor, ou se eu colocar, por exemplo, um vendedor que não tenha vendido aquele tipo de produto, né? Ele também pode ser que ele traga ali o retorno errado. Então, ó, Ana, olha lá, Ana Bebidas, Laura, olha lá, Laura também trouxe. Então, se a gente for trocando, ele vai puxando aí a informação, ok? Pessoal, espero que esse vídeo tenha respondido aí as dúvidas dos nossos seguidores, tenha dado aí um exemplo. Se quiser saber mais sobre PROC-V, PROC-X ou outras funções, acesse o nosso canal aí, pesquise os nossos vídeos que nós temos várias aulas e dicas sobre esses assuntos. Então, deixem o feedback, compartilhem, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e nos ajudem aí a continuar levando o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado, valeu e até a próxima!